Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Agência de Inovação da Universidade Federal de Sergipe, o podcast Inovações que Inspiram. Eu sou Amanda Silva, bolsista FAPTEC Sergipe da Agência de Inovação, atuo principalmente na Coremp, a Coordenação de Empreendedorismo Inovador, e hoje nós vamos falar de inovação com a professora Rogéria, do Departamento de Farmácia, com o Pablo, da graduação em farmácia, e com a Nicole, que é do mestrado em Ciências Farmacêuticas também da Universidade Federal de Sergipe. Nosso tema do podcast é tecnologia social na comunidade das marisqueiras. E antes disso, antes da gente começar a falar sobre esse tema tão importante, sigam as nossas redes sociais da AGIST, no YouTube. Lembre de ativar o sininho da notificação. E vamos lá, começar falando sobre a trajetória acadêmica de vocês com pesquisa e inovação. Professora Rogéria, a senhora poderia falar um pouco, da sua atuação como pesquisadora, com inovação, como começou? Então, eu me chamo Rogéria Nunes, eu sou docente do curso de graduação em farmácia da Universidade Federal de Sergipe, sou lotada no departamento de farmácia, sou farmacêutica de formação e trabalho com desenvolvimento tecnológico, de produtos farmacêuticos. Com relação aos trabalhos que envolvem as comunidades, as tecnologias sociais, especificamente, eu posso fazer uma memória muito interessante dentro da minha trajetória de trabalho, com uma experiência adquirida com comunidades, sobretudo com comunidades indígenas, trabalhando competências e habilidades dessas comunidades em função do saber natural daquelas pessoas e estabelecendo uma troca de conhecimento, o conhecimento técnico-científico associado ao saber popular e, dessa forma, trabalhar os arranjos produtivos de forma que as comunidades, de uma forma geral, inicialmente a minha experiência é com comunidade indígena, podendo adaptar e aplicar perfeitamente a comunidade de pescadores de mariscos, mas, de uma forma geral, trabalhar competências e habilidades, conhecimentos, saberes da comunidade em função da criação de um arranjo produtivo, de forma que elas possam ter independência, sobretudo independência financeira, e resolver seus problemas socioeconômicos. Perfeito. Paulo, você poderia falar um pouquinho de por que a graduação em farmácia, como você começou nisso e também como você se envolveu com pesquisa? Sim, eu sempre quis ser farmacêutico, Minha trajetória na graduação na farmácia, eu comecei trabalhando com pessoas, sempre trabalhei com pessoas, com comunidade, até que migrei para pesquisa em laboratório mesmo, Pensando no que fazer, porque a pesquisa do laboratório, o que eu acho interessante é porque nós estamos, na verdade, dentro do laboratório e foi possível levar uma pesquisa de dentro do laboratório para a comunidade, Então, você une a pesquisa com a extensão, e isso eu acho fantástico. Dois elementos que eu gosto bastante. É, a ciência e a poesia, para mim, são dois elementos importantes na minha vida. Eu acredito que essa é um pouco da minha trajetória. Então, eu poder unir a ciência com a poesia, com a comunidade, que é esse trabalho que envolve a tecnologia social, no caso, a comunidade das marisqueiras. Eu estou encerrando o meu ciclo da graduação, Então eu acho que posso dizer que estou encerrando com chave de ouro, assim, e muito realizado. Perfeito. E você, Nicole, fala um pouquinho da sua trajetória com pesquisa. Então, primeiramente, muito obrigada, Amanda e a gente, pelo convite. Eu sou Nicole, farmacêutica aqui da casa, formada pela Universidade Federal de Sergipe, e em breve mestranda também pelo PPG de Ciências Farmacêuticas aqui da universidade.
Minha trajetória com pesquisa começou antes mesmo da universidade. Enquanto eu estava no ensino médio, eu encabecei um projeto juntamente à minha turma de- do ensino médio, um projeto para investigar a invasão de uma planta no rio. Então, a minha trajetória com pesquisa com comunidade começou com a minha própria comunidade. E hoje se estende à comunidade que me acolheu, que foi a comunidade de São Cristóvão. Atualmente eu pesquiso tecnologias voltadas para o tratamento do câncer, mas juntamente com a professora Rogéria também me inseri nessa demanda das marisqueiras de São Cristóvão. Minha formação é meio que uma salada, mas culminou para que eu estivesse hoje nesse projeto. Perfeito. Professora Rogéria, fala um pouco dessa motivação de trabalhar com as marisqueiras. Então, nós fomos convidados, não é, a participar do projeto a partir do levantamento das necessidades daquela comunidade. Então, por meio da AGIT, não é, na pessoa do professor Martins, não é, e na pessoa de Maria, eles nos procuraram no departamento de farmácia e nos apresentaram a realidade, não é, daquelas mulheres na sua rotina diária de trabalho, né? São mulheres donas de casa, muitas delas são responsáveis, né, como provedoras, né, familiar, e elas basicamente vivem da pesca, não é? Elas vivem da pesca do marisco. O cenário de trabalho delas é o mangue, então elas adentram no mangue para coletar os mariscos. E desse jeito elas estão sujeitas, não é, a todas as questões ambientais, não é, ali daquele cenário, sobretudo a intensa quantidade de insetos presentes naquele local, não é? Um inseto específico, conhecido popularmente como maruim, e que é numa quantidade muito grande, não é? Então elas precisam o tempo todo estar se protegendo, não é, das picadas, não é, que provocam muito prurido, muita coceira e que de certa forma atrapalha a atividade, não é? Daí onde vem o problema, né? Elas estão expostas aos mosquitos e como forma, não é, de repelir aqueles insetos, elas usam produtos inadequados. Elas usam querosene queimado ou então óleo diesel queimado, não é? Usam o óleo como forma de barreira física para impedir, não é, a picada dos mosquitos. Aí, obviamente, que isso daí gera uma série de problemas adicionais, não é? Então, o uso inadequado do produto, a exposição ao sol e os riscos do mangue, não é? De uma forma geral, não é? Tem muito resíduo de casca de crustáceo, onde, caso elas não estejam devidamente equipadas com equipamentos de proteção individual, elas estão sujeitas a acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho esses que, a depender da condição de saúde dessas mulheres, pode levar, por exemplo, à amputação de um membro, caso uma daquelas mulheres seja portadora do diabetes e sejam submetidas a um processo de ferimento que dificulte cicatrização, enfim. Né? Então, no contexto geral, elas estão submetidas a um cenário que traz agravantes à saúde, e foi justamente toda essa situação que, né, nos motivou a entender de que forma, no contexto do trabalho, no contexto do socialize-se, no contexto das tecnologias sociais, como nós poderíamos contribuir, colaborar com aquela comunidade para a melhoria da qualidade de vida. Muito legal, né, isso, professora Rogéria, essa questão, né, da AGIST ter essa preocupação também Sim. com inovação social, né, uma inovação que possa ser levada para a comunidade. Nicole, você podia comentar mais um pouco sobre esses desafios enfrentados pelas marisqueiras, que a professora Rogéria comentou um pouco, mas você pode complementar mais, trazer um pouco mais sobre essa problemática para a gente? Claro, claro. De forma geral, as marisqueiras elas estão inseridas em diversos riscos devido à sua ocupação, riscos biológicos, riscos físicos e ergonômicos pela própria atividade, que ela é realizada manualmente. Então, dentro do mangue, elas também têm esses riscos. De forma geral, elas estão submetidas
aos riscos aos próprios colicoides, né? A picada é extremamente dolorosa, incômoda, e aí também leva a coceira que pode levar agravar essas lesões causadas pelo mosquito. Um risco reemergente, na verdade, mais recente, da febre do Oropouche, que está acendendo um alerta aí nos países sul-americanos, que é um vírus, um argovírus, que tem sintomas muito semelhantes ao da dengue. E aí é um alerta que está se acendendo agora e leva a uma outra dimensão esse risco provocado pelos colicoides, além do incômodo físico enquanto estão exercendo sua atividade. O outro seria, como a professora falou, a exposição ao sol. E juntamente a esses produtos indevidos que elas utilizam, a exposição ao sol pode gerar um risco aumentado ao desenvolvimento de câncer de pele, por exemplo. E aí a gente já começa a entrar em outros parâmetros do projeto, me adiantando um pouco, que seria a necessidade de uma educação em saúde. Por fim, a presença dos resíduos da mariscagem, que seriam as cascas do marisco, apresentam também o risco de lesões, de cortes para as marisqueiras, e elas acabam improvisando alguns equipamentos de proteção para se proteger dessas cascas, por exemplo, pegando calças jeans velhas, enrolando nos sapatos, nos pés, para evitar os cortes. Esses são alguns dos riscos. Mas, com a aproximação da universidade, nós também podemos identificar riscos menos associados, assim, são menos óbvios para a gente do que os riscos dos insetos e dos cortes. Por exemplo, elas passam muito tempo na área do mangue, molhadas, e passam muito tempo exercendo essa atividade sem a troca de roupas. Então, elas também estão propensas a riscos de infecções de pele, riscos de infecções ginecológicas pelo uso dessas roupas molhadas, e aí também são outras vertentes que podem ser investigadas nesse grupo. Ótimo falar sobre isso, porque realmente é necessário, né, essa educação em saúde. Pablo, você poderia comentar se houve algum desafio enfrentado para mobilizar essas mulheres para participar, essas marisqueiras? Como foi, essa questão da comunidade? Professora Rogéria, a senhora quer falar, quer começar? Na realidade, a gente não teve desafio com a comunidade, com relação a nos receber. A comunidade, ela é extremamente receptiva. Elas são extremamente receptivas, sobretudo por quê? Porque elas necessitam da intervenção, no caso, a intervenção da universidade, para que a gente possa estabelecer um diálogo e, a partir desse diálogo, elas possam vislumbrar caminhos para resolver os problemas enfrentados, não é? Muitos dos quais já foram levantados aqui. Então, na realidade, nós não tivemos desafios em sermos acolhidos pela comunidade. Eu diria que o nosso real desafio foi entender o nosso papel em implementar uma tecnologia social que fosse capaz de nortear aquela comunidade, nortear aquelas mulheres quanto aos caminhos que elas devem seguir para resolver os problemas do cotidiano, sobretudo que dizem respeito à sua atividade laboral, que é a pesca. Se eu puder complementar, professora, não só o desafio de entender nosso papel, mas também entender nossa conduta. Sim. Ao chegar numa comunidade, porque a professora fala muito isso, a gente é da tecnologia dura, a gente é da tecnologia de bancada. Só que quando a gente sai da bancada e vai para essas comunidades, a gente precisa entender nosso papel como cientista e farmacêutico, sobretudo, como a gente chega na comunidade. Porque a gente não pode descreditar toda a cultura da comunidade. Então, acho que é importante também colocar isso como um desafio pessoal do grupo. Exatamente. É uma intervenção, não deixa de ser uma intervenção, mas precisa ser uma intervenção muito cuidadosa e, sobretudo, muito respeitosa, não é? Com a história da comunidade, com os hábitos da comunidade e, sobretudo, talvez, Amanda, a etapa mais complexa, não diria difícil, mas complexa, é
derrubar possíveis barreiras, possíveis muros, não é? Uma vez que é a universidade que está chegando para interagir, para interferir na dinâmica da comunidade, né? Então, obviamente que a comunidade ela tem um olhar, ela tem um imaginário, vamos dizer assim, um imaginário a respeito, não é, da instituição, Universidade Federal de Sergipe. Então, um dos nossos desafios, né, foi exatamente esse, a gente chegar, a gente sentar, a gente olhar no olho e fazer com que aquelas pessoas, aquelas mulheres entendessem que não existia e que não existe nenhuma diferença entre nós. Nós estamos ali para trocar ideias e para juntas estabelecer o plano de ação para chegar na resposta que elas precisam. Perfeita essa resposta, porque algumas pessoas, né, as comunidades mesmo, elas não entendem, talvez, eu acho que até a própria universidade não entende o papel social que ela tem, e realmente é um dos objetivos da universidade estar próxima à comunidade, porque o objetivo é levar, né, o conhecimento que está sendo feito aqui para essas comunidades se beneficiarem. Então, é um olhar bem interessante, esse olhar de respeito, deles verem que a universidade está próxima, que eles podem estar perto da universidade, que não é uma coisa de outro mundo, que não existe ninguém superior. É muito bom esse ponto de vista, né? E assim, falando um pouco, eu acho que complementando, né, essa questão, vocês foram bem acolhidos, né, porque exatamente veio de uma demanda da própria GIST, né, de conhecer a situação das marisqueiras. Vocês podem contar um pouco como foram essas experiências das visitas que vocês realizaram lá com a comunidade? Então, eu como graduando, né, eu diria que foi uma experiência bastante enriquecedora, e única, assim, porque, primeiramente, a gente teve um contato, nós tivemos alguns contatos, e nós temos competências e habilidades, então a gente teria que entender de que forma, como a professora até abordou aqui, Nicole, né? Juntos, né? De mãos dadas. A academia, a universidade não é superior. E aquelas mulheres não podem nos ver como superiores, mas sim de mãos dadas, de fato mesmo, tentando contribuir, né, socialmente de alguma forma com a realidade delas, né? Foi enriquecedor e único porque quebrou muito. Eu acredito que foi a comunidade que mais me tirou da bolha, assim. Acredito não, foi a comunidade que mais me tirou da bolha, de fato, assim. é, por saber várias situações que elas passam, né? Então, sair, quebrar o muro da universidade, chegar até lá, né? Entender de que forma futuramente a gente pode até contribuir, né? Foi até para o futuro também, como farmacêutico, né? Eu acredito que um dos papéis do farmacêutico é a função social, né? Eu acredito que é o profissional que está mais próximo da sociedade, da população. Então, assim, foi a experiência mais enriquecedora para mim, como estudante, como discente, como ser humano. Como ser humano foi fantástico, assim, como eu falei, porque me tirou muito, muito mesmo da minha bolha. Ótimo você falar sobre isso, porque realmente muda a perspectiva, né, da gente estar trabalhando aqui, pesquisa e inovação para nossos pares, assim, da universidade, de outras universidades, mas quando a gente consegue, né, mostrar isso para a sociedade de alguma forma, como isso pode beneficiar, realmente é maravilhoso. Vocês poderiam complementar mais, professora Rogéria? Como é que aconteceu esse encontro, né? Uhum. Eu vou pedir à professora Rogéria para ir me ajudando nas partes que vão me falhando. A gente chegou com a demanda e aí o primeiro passo que a gente decidiu foi ir conhecer a comunidade. Então, fomos inicialmente lá perto do posto de saúde, né, da Colônia Miranda, e encontramos um pequeno grupo. A partir dali decidimos que voltaríamos com a proposta de uma oficina para mostrar o processo de fabricação de um óleo corporal. E aí, nesse momento, foram introduzidos outros alunos, tanto de pós-graduação como graduação.
E fizemos essa oficina, tanto falando sobre os riscos da exposição solar e aos mosquitos, também fizemos a prática com as marisqueiras. De modo geral, eu posso talvez definir essa visita como algo muito divertido, na realidade. Jean, um aluno de graduação, talvez pudesse demonstrar quão divertido foi, porque ele teve uma conexão com as marisqueiras lá muito, muito rápida, muito forte. Inclusive, saiu de lá as marisqueiras chamando ele para tomar uma cerveja da próxima vez que fosse lá. Os alunos se divertiram muito, elas contaram as histórias delas, como o trabalho passou da mãe delas, veio da avó, que foi para a mãe, e vai passar delas para os filhos. Foi uma conversa muito aberta, elas são muito receptivas, muito, muito inteligentes e aptas no que estão fazendo. E, no geral, abraçaram bastante a proposta da universidade, mesmo a gente ainda sem entender direito como é que a gente se encaixava nesse contexto. É bem interessante, né, a fala de Nicole, que foi exatamente assim, não é? O primeiro encontro, nós fomos tomar ciência, não é, de qual era a situação que nos esperava. A gente precisava conhecer aquelas mulheres, a gente precisava conhecer a história daquelas mulheres, e o primeiro encontro, ele aconteceu numa roda de conversa, não é? Foi uma roda de conversa, onde ali a gente foi quebrando, não é? Os protocolos, eu acho que eu posso dizer assim, a gente foi quebrando os protocolos, criando uma aproximação, criando intimidade e criando segurança na conversa, segurança no diálogo, não é? Quando a AGIT nos procurou e que trouxe o problema, não é, dos insetos e nos colocou o seguinte desafio: olha, a gente precisa de um repelente. A gente precisa de um repelente para aquelas mulheres, para que elas possam trabalhar com qualidade. Não é? Isso gerou uma certa angústia no grupo como um todo, não é? Em mim, como a docente responsável, e nos alunos, uma vez que a gente trabalha muito na base da discussão, não é? As decisões, elas não são unilaterais. A gente trabalha muito na escuta um do outro, não é? E particularmente, quanto a mim, sendo farmacêutica, sendo profissional de saúde, tendo a minha expertise no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, uma coisa que me deixou um pouco incomodada e sem saber exatamente qual a decisão tomar, foi com a ideia de que eu tinha que desenvolver um repelente, ensinar aquelas mulheres a preparar o repelente para o uso próprio, capacitar aquelas mulheres para que elas fossem multiplicadoras daquele conhecimento para os demais membros da comunidade e outras comunidades, né, pesqueiras do município, e justifico por que eu fiquei incomodada, não é? Porque como farmacêutica a gente sabe que existem questões regulatórias, não é? Questões sanitárias, não é? E chegar na comunidade, ensinar a comunidade a fazer um produto que daqui a pouco talvez até isso pudesse ser, de certa forma, desviado para atividade de comércio, não é? Isso me deixou um pouco angustiada. Então, conhecer a comunidade, entender a dinâmica da comunidade e, sobretudo, a intervenção do GETRIM, não é? Que é um grupo de trabalho interinstitucional da 20ª região do TRT, não é? Conhecer o GETRIM, conhecer as pessoas do GETRIM, e levar o GETRIM para a comunidade, porque aí foi um segundo momento. Voltamos para uma roda de conversa com o pessoal do GETRIM, na pessoa da desembargadora, a doutora Vilma, e com essa intervenção do GETRIM, sobretudo com perguntas que eles nos fizeram, né, a respeito da dinâmica daquelas mulheres, de como aquelas mulheres sobrevivem, porque elas têm o período da pesca, mas tem o período do defeso. Então, elas vivem da renda da pesca, mas no período do defeso, qual é a fonte? A fonte
é o recurso destinado do governo federal, não é o recurso do Defeso. Mas será que elas só têm esta fonte, não é, de renda, uma vez que existe um problema socioeconômico muito visivelmente estabelecido ali, né? Então, foram perguntas nesse sentido que a doutora Vilma nos fez, e a partir daí levamos como provocação para a gente pensar como a gente ia intervir naquela comunidade e como que a gente ia responder, como responderíamos às demandas daquela comunidade. E daí, com a provocação, não é, do GETRIN, nós fomos praticamente obrigados a nos apropriar de alguns temas que seriam necessários para a gente conduzir o trabalho, né? Temas, sobretudo, que envolvem arranjo produtivo local, a partir, não é, das competências e habilidades daquelas mulheres, do saber daquelas mulheres, para que, além da pesca de marisco, e também com a pesca de marisco, como era que elas poderiam criar estratégias, com o suporte da universidade, mas criar estratégias de melhorar a qualidade de vida a partir do fator econômico e a sobrevivência, não é? Então, olhando para a pesca especificamente, o marisco, após o tratamento, tem o material de descarte, que são as cascas, não é? Então, uma das ideias, a partir, não é, de pensar em arranjos produtivos locais, uma das ideias é justamente tratar esse material de descarte, né? Processar esse material de descarte para que daí elas possam ter uma fonte de renda, não é? E uma outra ideia é exatamente com base na cultura popular e nos saberes daquelas mulheres, não é? A gente criar estratégias de, por exemplo, cultivo de plantas medicinais, para que, associado à atividade de pesca, elas possam ter uma renda extra com o processamento desses materiais vegetais, que, inclusive, dentro de programas do Ministério da Saúde, numa cooperação, num arranjo cooperativo, comunidade e universidade, o produto, não é, do cultivo dessas plantas medicinais pode ser, por exemplo, destinado à utilização no SUS. Então, a partir de toda essa vivência na comunidade, das visitas, a partir da intervenção do GETRIN, nós criamos caminhos e estratégias para fazer com que aquelas mulheres, a partir da vivência cotidiana delas, com a cooperação da universidade, elas possam desenvolver atividades, além da atividade da pesca, que possa garantir a subsistência. Assim, Amanda, desculpe, assim, mas é uma questão que é um projeto que está em construção, embora tenham cursos já em execução. Eu me lembro que em uma das nossas reuniões, eu olhei para a Rogéria e fiz, professora, isso aqui vai muito além de um repelente. O repelente é a menor coisa aqui dentro desse projeto. E a gente viu muito isso na mudança do perfil do projeto e da nossa própria mentalidade enquanto desenvolvedores desse projeto. A gente acabou tendo que pesquisar outros modelos em universidades, modelos que já estão implementados, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, na Paraíba, Univasf, acredito. Fomos vendo outros modelos de bioeconomia e como essa abordagem beneficiaria muito mais a comunidade do que a gente chegar com promessas de que íamos entregar um produto e acabou nosso contato com a comunidade. Então, de certa forma, a gente se tornou um pouco mais recluso porque a gente precisava, de fato, amadurecer a ideia. E acabou que o projeto se transformou em muitas outras coisas. Em algo bem maior. Perfeito, porque dá para perceber que realmente de uma demanda vocês já começaram realmente a pensar a comunidade como um todo, outros tipos de estratégia realmente para
ajudar a comunidade só não nessa parte específica, que foi muito específica, né, da questão do óleo corporal, da questão de repelente para inseto, mas realmente pensar a comunidade como um todo, como elas podem proteger a saúde, mas também como elas podem estar mais independentes financeiramente. Com certeza. Bem legal essa fala. Professora Rogéria, a senhora citou um pouquinho, né, a questão do TRT. A senhora poderia falar um pouco mais dessas parcerias com o TRT, com o próprio Socialize-se? Então, o TRT foi um, digamos assim, um presente, né, que a AGIT nos entregou, não é? Obviamente, com toda a preocupação com relação à condição daquelas mulheres, a AGIT tomou a iniciativa de buscar parcerias. E dentre essas parcerias, a AGIT entrou em contato, né, com o TRT, apresentou o problema e eles foram sensíveis à causa, não é? Eles foram sensíveis e eles entraram com um financiamento para que a gente pudesse dar continuidade, né, às pesquisas do óleo corporal, assim como as pesquisas do repelente, não é? Assim como eles criaram, não é, os caminhos para que, eu diria que não os caminhos, eles criaram, não é, as provocações para que a gente pudesse pensar como, de fato, a gente estaria intervindo naquela comunidade de forma que tornasse a comunidade mais produtiva e mais independente naquilo que é a necessidade da comunidade. Então, assim, o Socialize-se, a partir da Agite, não é, trouxe todo esse contexto de sensibilização com relação à condição de vida daquela comunidade. A Agite buscou parceiros, não é, que verdadeiramente, não é, entrassem de cabeça na demanda. Não é? Essa parceria por meio do TRT trouxe, não é, um pequeno financiamento. Esse pequeno financiamento deu condições da gente conduzir as pesquisas laboratoriais, mas também trouxe as provocações, que fez com que a gente tivesse a iniciativa, eu acredito que é exatamente isso, iniciativa de se apropriar de conhecimentos para que a gente pudesse, de fato, colaborar com aquela comunidade. Perfeito, porque realmente acho que o Socialize se trouxe também, eu acho que uma nova perspectiva, até mesmo para a senhora, para o seu grupo de alunos, Sim. seu grupo de pesquisa, porque, como vocês falaram, né, como a senhora fala, tecnologia dura, uma tecnologia mais inovação tecnológica, então ver essa parte da sociedade, de pensar a comunidade, que é algo que às vezes a gente não vê, talvez a grande indústria Sim. farmacêutica pensando, porque Sim. geralmente medicamentos para massa, então medicamentos que impactem muita gente, mas não é um medicamento ou alguma formulação que seja específica para uma comunidade. Então, isso eu acho que é bastante interessante. Vocês poderiam falar, Nicole e Pablo, a perspectiva de vocês realmente assim de tá no curso de farmácia, inovações mais tecnológicas, e aí vocês conseguirem ir para a comunidade, ter esse contato com a comunidade, perceber como a inovação que vocês estão aprendendo, que vocês estão desenvolvendo, consegue impactar uma comunidade? Quer começar, Pablo? Eu vou dar uma contribuição a uma fala da professora Rogéria, que ela falou de contribuir, né? E aí, em conversa, nós pensamos de que forma nós podemos nos comunicar nessa passagem do óleo corporal. Aí eu disse, professora, será que a gente nós podemos colocar um livreto para podermos nos comunicar de uma forma melhor? E produzimos esse livreto que pudesse se comunicar com todas elas, né? E esse livreto continua também em forma de reformulação, porque ele precisa ser reformulado para se inserir também dentro da realidade delas. Então, a professora falou sobre essa perspectiva de contribuição, né?
E aí eu lembrei desse trabalho também, que foi a questão do livreto, né? De entrar em comunicação com a comunidade. Que eu acho que, pelo menos para mim, me fez sair realmente da bolha da graduação, né? Da academia. Acaba que a gente, muitas das vezes, acaba adquirindo alguns jargões, e aí eu pude aprender bastante. Nicole? Na minha perspectiva, eu acho que foi algo bem realizador. Eu sempre falo que o sonho de quem está na bancada é que o produto chegue em alguém. A gente vê isso mais facilmente na farmácia magistral, só que no desenvolvimento de produtos a gente tem toda aquela trajetória regulatória, né, sanitária, Anvisa, para poder de fato chegar. E medicamentos e formulações assim mais complexas elas demoram a, de fato, atingir alguém. Então, eu acho que essa possibilidade dentro da universidade aproxima mais a nossa formação como cientistas a querer ir para esses lados em que a gente impacta diretamente em um local, em uma população. Eu vejo muito que a AGIT hoje trabalha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Em todos os editais. E essa cultura, desde o PIBIT, eu sou cria do PIBIT, fiz 2 PIBITs, então estou pertinho da AGIT, ex-Sintec. Sempre motivou os alunos a justificar a problemática em uma demanda real, e não naquilo que a gente vê nas revisões bibliográficas, revisões de literatura. Então é muito interessante, muito enriquecedor e, de fato, eu acredito que seja o futuro. Assim, formar pessoas preocupadas em desenvolver coisas para pessoas e não para engavetar, pedir um depósito de patente e acabou aqui, sabe? Essa é a minha visão sobre sobre essa questão. Perfeito, eu acredito que sim, que eu acho que as inovações do futuro vão ser realmente inovações que impactem realmente a sociedade. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre os próximos passos, expansão do projeto? Eu acho que vocês já falaram um pouco, né, sobre estratégia, mas poderia dar, assim, uma fala final, né, de quais são os próximos passos, o que é que vocês estão buscando? O projeto ele continua, né? O projeto ele continua. Nós conseguimos recentemente aprovar um outro edital interno, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, um edital também com essa perspectiva de inovação, onde a gente está levando a pós-graduação, não é, para as atividades de extensão, e com esse edital a gente conseguiu convidar outros colegas, não é, outros colegas para somar com a gente dentro da comunidade. E trabalhar exatamente nessa perspectiva, não é, das habilidades e competências daquela comunidade, para que elas possam criar estratégias, para que essas estratégias criadas por elas possam ser utilizadas para resolver os problemas do cotidiano. Não é? Então, eu acho que o nosso grande achado, não é, dentro desse contexto da tecnologia social, foi entender que a gente não vai descobrir um passo mágico para resolver o problema daquela comunidade. Não. A gente vai, com aquilo que a gente tem de conhecimento, somar com o que elas têm de conhecimento, e o produto dessa soma vai ser exatamente aquilo que elas vão ser capacitadas para o dia a dia, o cotidiano delas, na resolução dos problemas que elas vão encontrar, que elas encontram, enfim. Então, eu acredito que foi o nosso grande achado, né? O nosso grande achado foi universidade, comunidade, juntas, encontrando os caminhos e as estratégias para capacitar a comunidade e impactar positivamente no cotidiano delas.
Dentro do laboratório, nós ainda estamos desenvolvendo pelo menos 2 formulações na perspectiva do repelente. E recentemente fomos contemplados com o edital, então o repelente ainda precisa das etapas de desenvolvimento, como eu falei, para atender regulações, mas já estamos nos mobilizando para retornar às ações com a comunidade em breve. Perfeito. Eu acho que agora a gente está assim quase chegando no final, né? Eu aproveito para pedir para vocês, né, verem o nosso site da Agite, né, o agite.se, também nos seguirem nas redes sociais, também agite.se, e eu queria uma mensagem final de cada um. Pode ser agradecimentos, podem ser, né, uma mensagem para buscar mais parceiros para essa iniciativa que é tão legal, né, essa iniciativa de estar junto à comunidade, né, para trazer soluções para ela, né, por meio de um arranjo produtivo local. Então, a mensagem de cada um, quem começa? Acho que eu posso começar. Eu queria, na verdade, agradecer à comunidade da Colônia Miranda por ter recebido o projeto de braços abertos, foram muito receptivas. Pedir para a comunidade que apoie, né, a colônia, comprem. É uma atividade que elas exercem com muita honra, com muita habilidade. E, de forma geral, a comunidade acadêmica que também se aproprie dessa problemática e entre de cabeça nessa tentativa de aproximação. Perfeito. Pablo? Eu queria agradecer também à comunidade por nos ter recebido de uma forma tão acolhedora também, né? Eu acredito muito nessa base entre universidade e comunidade. Como estamos em universidade pública, nós precisamos de cada vez mais financiamentos para projetos grandiosos como esse. E para finalizar, a professora Rogéria falou muito sobre olho no olho. E tem uma parte de um poema que eu adoro, que eu me vi muito quando eu fui, né, à comunidade, que os 2 versos desse poema dizem bem assim: por mais olho no olho e menos olhos no chão. Então, eu acredito que a gente pode desenvolver uma sociedade com mais, pensando, como Nicole falou, pensando socialmente, aplicando nossas competências e habilidades de uma forma social, com mais empatia. Muito obrigado. Então, como eu falei no início, estou encerrando minha trajetória na graduação e me sinto assim muito realizado e muito feliz de ter contribuído de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde para esse projeto. Perfeito. Professora Rogéria? Então, primeiramente agradecer à comunidade, não é? Agradecer à comunidade pela recepção, pela acolhida e pela confiança, não é? Sobretudo pela confiança, não é? Agradecer à Universidade Federal do Sergipe, não é? Através da Agite, pela sensibilidade, não é? Pela iniciativa e, sobretudo, pela sensibilidade em ter abraçado, não é? Essa causa social. E dizer que é uma iniciativa que ela não se esgotou, né? Uma iniciativa que não se esgotou, e que ela não deve parar por aí. Eu acho que a universidade ela precisa cada vez mais assumir, não é, e se apropriar do seu papel social, não é, junto às comunidades, né, nos seus mais diversos cenários, e se fazer presente, não é, se fazer presente de forma igualitária, se fazer presente o olho no olho, não é, se fazer presente de forma respeitosa e, sobretudo, se fazer presente para impactar positivamente a vida das pessoas daquelas comunidades. Perfeito. Hoje eu quero deixar de recado final, né, para todos que estão assistindo a gente, né, a importância, né, da gente pensar a inovação a partir dos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque acredito que isso, né,
vai trazer um futuro mais sustentável, né, para essas comunidades, né? Essa aproximação entre universidade, entre comunidades, é o que vai gerar, né, esse impacto mais positivo, né, com inovação que realmente eles utilizem no dia a dia, que eu acho que isso é o mais importante para alguém que está aqui na universidade pesquisando, né, saber que isso está beneficiando a sociedade. E eu peço que todos vocês continuem acompanhando, né, todos os projetos de inovação da GIST e também da UFES, né? Conheçam também os projetos do Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico e Nanotecnologia. Trabalhamos também com controle de vetores, então aplicação bem social, controle de melasmas e outras áreas afins também. Perfeito, pessoal. Continue acompanhando o nosso podcast Inovações que Inspiram.